Convosco nesta noite. Muito bom conhecer novas caras, novos irmãos em Cristo, não é? E então eu vou já entrar aqui na palavra. O tema que me foi dado foi como agir em situações complicadas, ok? E claro que enquanto jurista, enquanto profissional do direito, nós agimos de uma determinada maneira, não é? Nós temos que nos julgar pelas leis dos homens, mas quando se trata de crentes, de cristãos, não é? A nossa vivência é completamente diferente, não é? Muitas vezes a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus ela não falha. Pode tardar aos nossos olhos, mas é só mesmo aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus é no tempo certo. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito e nós temos de confiar nisso, ok? Essa tem que ser a nossa base, não é? Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito. Então o que eu queria partilhar convosco de uma forma muito prática, porque isto é mesmo para nos guiar, não é, na nossa caminhada com Cristo. Queria partilhar convosco um texto de Daniel 10, dos versículos 1 ao versículo 13. Eu penso que a maioria de vós, se não todos, devem conhecer este texto. Ele é muito conhecido. Não sei se vocês têm as vossas Bíblias aí à mão, mas acham que vale a pena ler, aqui para resumir o tempo? Vale a pena ler. Ok, então vamos então mergulhar na palavra. Daniel 10, vamos ler do versículo 1 a 13. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Edikel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém. Até aqui. Sobre o contexto desta palavra, não é? Não quero ser muito incisiva por aí, mas esta palavra surge num contexto de revelação de guerra, não é? E nós muitas vezes como crentes, basicamente é toda a nossa existência, não é? Nós andamos em conflito com o lado mau da questão, obviamente, mas temos conflitos com pessoas, não temos conflitos só com o lado espiritual, com a parte demoníaca, não é, que tantas vezes nos cerca, mas temos conflitos com pessoas, com situações, não é? Muitas vezes temos próprios conflitos na nossa mente, não é? Quem aqui nunca foi alvo, não é, de um conflito na sua própria mente, não é? E às vezes parecem conflitos tão fáceis de resolver, mas muitas vezes não são, não é? Às vezes é preciso um processo para nos libertarmos de determinados pensamentos, determinados modos de pensar, não é? Que tantas vezes afetam a nossa vida. Mas neste caso em concreto, não é? Daniel recebe a revelação de uma guerra terrível, não é? Ele aqui está a falar do contexto da grande tribulação,
E é a grande guerra, obviamente. Se nós hoje conhecemos um nível de guerra nesses dias, não é? E nos dias que se seguirão, aí sim estamos a falar de uma grande guerra, de uma grande tribulação como a Terra nunca viu. E nesse momento, não é? Daniel, ao receber a revelação, ele fica um pouco a pensar, então, mas o que é isto? Explica-me melhor, Deus, eu não estou a entender esta revelação, não é? E muitas vezes Deus faz o mesmo connosco. Eu não sei, comigo faz muitas vezes isto, ele começa por revelar determinada questão, não é? E nós muitas vezes vamos ficando, Deus, o que é isto? O que é que tu estás a mostrar? Mas muitas vezes a relação de Deus ela é progressiva. Deus vai revelando à medida que nós vamos tendo capacidade para gerir aquilo que Ele nos vai dizendo e à medida que nós vamos avançando, vamos subindo níveis, vamos subindo degraus com Ele, essa relação também vai aumentando. Mas isso requer uma coisa, e é o meu primeiro ponto, isso requer da nossa parte uma busca incessante de Deus. Sabem, quando os conflitos vêm, quando os problemas vêm, independentemente dos problemas que estamos aqui a falar, ou dos conflitos, ou das situações complicadas que estamos aqui a falar, independentemente disso, quando esses conflitos vêm, a nossa primeira reação tem que ser ir aos pés de Jesus, sempre. É lá que as coisas se resolvem, ok? É aos pés da cruz que as coisas se resolvem. Muitas vezes nós ficamos tão, uau, Deus, o que é que está a passar? O que é que está aqui a acontecer? E a nossa primeira tendência é afastar-nos, é não orarmos, é não buscarmos a revelação de Deus, mas essa é a atitude errada, não é? A partir do momento em que nós entramos num conflito ou que sentimos que algo não está bem, não é? Ou a partir do momento em que nós temos revelação de algo, não é? Que vem e que nós não entendemos, não conseguimos interpretar, a nossa primeira posição a tomar tem que ser ir aos pés de Jesus. Haja o que houver, sabem? É lá que nós resolvemos as coisas, não é? É muito interessante porque Daniel, ele faz isso. Ele tem esta revelação, ele não entende, ele consegue perceber que há um conflito, ele não entende e a primeira coisa que ele faz é tirar um tempo para estar com Jesus, não é? Para estar com Deus, digo. Ele começa a entrar num período de jejum, não é? De 21 dias, ele larga tudo e ele vai aos pés de Jesus. Esta é a nossa grande batalha muitas vezes, e aqui eu falo por mim, porque muitas vezes os conflitos eles deixam-nos presos, não é? E às vezes não são grandes conflitos, às vezes não é preciso ser grandes coisas, não é? Mas Satanás, ele conhece o nosso ponto fraco. E muitas vezes uma pequenina brecha aberta, ele vai e ele usa isso. Às vezes nem é preciso ser um grande conflito, às vezes basta uma pequenina brecha. Mas é muito interessante quando nós olhamos para este texto, nós conseguimos entender isto. É que Daniel orou e a resposta veio. Isto é certo. Haja o que houver, a partir do momento em que nós vamos aos pés dele, a resposta vem. A partir do momento em que nós nos propomos a buscá-lo, propomos a buscar aquilo que está aos pés de Jesus, não só aquilo que ele nos tem para dar, não só aquilo que está nas suas mãos, mas buscar os seus pés, buscar a sua face. Essa é a primeira chave. E entender, em segundo lugar, entender também que mesmo quando nós oramos, mesmo a partir do momento em que nós oramos, em que nos propomos a buscar a Deus, a resposta vem. A resposta vem. Sabem, Deus ele não coloca as nossas orações assim dentro de uma caixinha e diz, olha, agora não tenho tempo para te responder, agora não tenho tempo para te ouvir, tenho coisas mais importantes. Não, independentemente dos nossos conflitos, sejam eles quais forem, eles são importantes para Deus, ok? Se é algo que nos perturba, isso importa a Deus, ok? E eu não sei aquilo que vocês estão a passar, não é? A nível pessoal, profissional, ministerial, eu não vos conheço, mas deixem-me dizer-vos isto. Não importa o que está a passar, não importa aquilo que está por vir, Deus está no trono, o nosso Deus está no trono, Ele não saiu de lá, Ele nunca vai sair de lá. O nosso Deus é o rei de todas as coisas, é o nosso Senhor, e isso tem que nos dar uma grande confiança, não é? Nós não servimos a um Deus que ficou pregado numa cruz, nós servimos a um Deus que ressuscitou e que tem todo o poder nos céus e na terra, ok? E mesmo quando nós entramos em guerra espiritual, mesmo quando nós enfrentamos, sei lá,
problema de que ordem for, nós temos que ter a noção de que nós estamos protegidos pelo seu sangue, que nós temos a proteção do Pai, de que nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, não é? Como fala lá em Efésios, e nós lutamos a partir daí. Então, qualquer luta que nós passemos, nós somos vencedores, está ganho. Cristo já ganhou, Cristo já ganhou. Então, nós temos que tomar posse desta promessa, disto que Deus já nos deixou. É só nós irmos lá e nós agarrarmos isto. Mas no dia bom é fácil nós lembrarmos disto, não é? Quando está tudo a correr bem é fácil nós lembrarmos disto. Mas quando as coisas se dão para o torto, quando as coisas começam a correr assim um bocadinho mal, aí já é complicado, não é? A nossa primeira reação é Deus, porquê, não é? E começamos a levar com o mundo todo às costas, mas não é por aí, ok? Não é por aí. Há uma promessa de bênção, há uma promessa de que Deus nos guarda, de que Deus nos ouve. E eu queria frisar muito isto. Sabem, quando este anjo, não é, ele aparece ao pé de Daniel, ele diz, olha, a tua oração foi ouvida na hora, ok? A tua oração foi ouvida na hora, ela não foi ouvida agora 21 dias depois, ok? Ela foi ouvida na hora. Nós temos um Deus que nos ouve na hora, independentemente daquilo que nós estejamos a passar. Em terceiro lugar, é saber que vai haver sempre, sempre, sempre resistência à nossa oração. Sempre. Sabes, Deus não quer aliás, Satanás, ele não quer que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Satanás, o que ele mais quer é tirar-nos a paz. E se ele conseguir tirar-nos a paz durante 5 minutos, ele já fica todo contente, ele já tem o dia ganho. Nem que sejam 5 minutos, ele já tem o dia ganho, ok? E muitas vezes nós deixamos levar pelos problemas, não é? E nós perdemos a paz, nem que seja por instantes, mas nós perdemos a paz naquele momento, nós perdemos a noção de quem Cristo é nas nossas vidas, nós perdemos a noção de quem somos nele, não é? Nós perdemos noção às vezes do nosso propósito, e às vezes em segundos, sabem? Às vezes em segundos, porque Satanás, ele ataca às vezes de tal maneira, não é? Com coisas às vezes tão simples, mas tão astutas. Tão simples, mas tão astutas. E se ele conseguir tirar-nos a paz, nem que seja por segundos, nem que seja por minutos, deixem-me dizer-vos, ele já tem o dia ganho, ok? Então está nas nossas mãos, não é? Resistir a isso. A Bíblia diz que nos devemos submeter a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Ok, e a nossa autoridade, ela fica muito clara aqui nisto. Nós temos autoridade em Cristo Jesus quando nós estamos devidamente, não é, submetidos a Deus, submissos à sua vontade, submissos à sua santidade. Então nós aí temos capacidade para resistir e não somos nós que fugimos dele, ok? Não é isto que a Bíblia diz. Ele é que foge de nós. Ele é que foge de nós. Então nós temos que encontrar este lugar de submissão total a Deus, que é esse o nosso lugar de vitória. A nossa vitória, ela vem da submissão total a Deus, não é? Que nós temos em Cristo Jesus. Ele vai tentar sempre. Satanás, ele vai tentar sempre, não é? Esse é o seu trabalho. Ele vai tentar sempre. Mas eu volto a frisar, ele não ganha. Ele não ganha, ele não leva a melhor. Venha o que vier à tua vida, fica ciente disto, ok? Nós já vencemos. Nós já vencemos. Deus já nos entregou a vitória em mão. Em último lugar, dizer isto: não retroceder, não voltar atrás, ok? Por muito difícil que as coisas sejam, por muito difícil que os problemas sejam, que os conflitos sejam, sabes, não olhes para trás, ok? Não olhes para trás. Muitas vezes nós pensamos, ok, Deus vai fazer em X tempo, ou Deus vai fazer desta maneira que eu acho que Deus vai fazer. E muitas vezes Deus não faz assim como nós pensamos, como nós idealizamos, mas voltar atrás não é solução. E eu acredito que muitos de vocês aqui já caminharam muito e já têm muito a perder se olharem para trás. Olhar para trás não é a solução de todo, sabes? Daniel, ele não parou de orar, Daniel, ele não parou de jejuar até ter a resposta. Ele não parou.
E nós muitas vezes, como não recebemos naquele mês, no mês a seguir e no outro, e no outro, e no outro, aquilo que Deus prometeu, a nossa tendência é, oh, então olha que seja no tempo de Deus, ou que faça o que quiser. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, não é? Muitas vezes nós tornamos-nos assim passivos e nós deixamos de orar e essa não é a solução. Nós começamos a olhar, não é, para trás, assim como o povo, não é, quando foi liberto do Egito, tantas vezes que o povo olhou para trás, não é? Ele não via, o povo não conseguia entender que Deus estava ali a guiá-los, que Deus estava ali a cuidar deles, ok? Tantas vezes, não é? Tantas vezes, mas eles tinham uma ideia de Deus que não correspondia à natureza do nosso Deus. Eles estavam habituados a ver os deuses do Egito, não é? Eles estavam habituados a uma mentalidade de escravidão, eles não conheciam outra coisa. E Deus começa-se a revelar a eles de uma outra maneira, com aquela sua natureza, não é? De um pai protetor, e o povo ele não estava habituado a isso. E a primeira tendência, eles querem beber água, a água é amarga, eles querem comer carne e Deus só dá um maná, eles estão fartos do calor, eles estão fartos de caminhar, há tanta coisa, não é? Eles nunca mais chegam à terra prometida. E a primeira coisa que eles fazem é murmurar contra Deus. Deus, porque é que tu não fazes? Deus, porque é que tu não fazes? Deus, porque é que tu não fazes? Deus, tu prometeste e não cumpriste. Deus, porque é que tu dizes que fazes e não acontece? Deus, porquê? Porquê? Eles começam a olhar para trás, eles começam-se a revoltar contra o seu líder, eles começam-se a revoltar contra Moisés, contra Deus e dizer, olha, nós no Egito estávamos muito melhor. No Egito estávamos muito melhor, pelo menos tínhamos carne, não é? E é interessante quando os nossos conflitos, as adversidades, não é, pelas quais nós passamos, elas fazem-nos trocar uma bênção tão grande como aquelas que Deus tem para nós, às vezes por um prato de carne, por um pouco de água. E nós fazemos isto com Deus. Nós fazíamos isto com Deus, ok? Muitas vezes sem nos apercebermos, não é? Nós olhamos para trás e nós pensamos, e se eu tivesse feito de outra maneira? E se eu tivesse feito de outra maneira? Sabes, Daniel, ele não desistiu. Daniel, ele continuou, ele perseverou. E é muito interessante que toda esta visão que Daniel teve do anjo e tudo mais, toda esta glória, não é? Deste ser celestial, é muito interessante porque no versículo 7 diz, e só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo eles não viram. Sabes, Deus, se os outros não querem, ok? Eu não sei para quem que é isto que eu estou a dizer, mas se os outros não querem, aproveita tu, ok? Continua firme no teu propósito, mesmo que outros não te acompanhem, continua firme no teu propósito, porque há a revelação de Deus para ti, ok? Há a revelação de Deus para ti. Então, se os outros não partilham, não é, do teu problema, se os outros não entendem, há a revelação para ti. A resposta vai chegar. Venha ela da maneira que vier, mas a resposta vai chegar. Amém.